Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Yu, sou aluno do Instituto Tomasiano, também aluno do Instituto Pramana. Ah, estou cursando Teologia Cristã pela Universidade Católica Dom Bosco. Sou originalmente formada pela Unicamp na área de matemática aplicada e também resolvi fazer o mestrado na mesma área. E, e também sou da Ordem dos Pregadores, Ordem dos São Domingos. Hoje o tema da apresentação, o tema do seminário é sobre a questão, questão da simplicidade de Deus, da Suma Teológica, do Tomás de Aquino, o seu terceiro artigo, em que ele responde à pergunta sobre se Deus é o mesmo que sua essência ou natureza. Talvez seja por falta da erudição dos termos, ou o Tomás de Aquino já parte do pressuposto de que os seus leitores já são muito versados com relação a alguns conceitos e definições dos termos que ele utiliza. Então, para que a gente pudesse fazer mais sentido do texto sobre o terceiro artigo, eu resolvi colocar algumas definições para a gente revisar, né? E mais para frente jogar todas essas definições diante a, da questão da observância, da realidade, da observância da natureza humana, da natureza divina, né, através desses termos. Né? Então, dentro do terceiro artigo, assim como todo o texto, ele fala bastante sobre matéria e forma. Né? O que é matéria? Matéria e a potencialidade ou capacidade de um ser se tornar algo. Né? A matéria é considerada uma substância indeterminada que recebe a forma e que se torna alguma coisa particular. Né? Essa matéria possui uma característica de ser passiva, ela é receptora, está sujeita às mudanças. Né? Um dos exemplos mais clássicos que a gente pode extrair é a matéria de uma estátua de bronze, por exemplo, e o próprio bronze antes de ser moldado. Agora, a forma é o princípio que atua sobre a matéria, é o princípio organizador. E este princípio que dá uma estrutura específica e definidora de propriedades para a matéria. Muitas vezes, ela também é conhecida como uma atualização da potencialidade da matéria. E este princípio que dá a forma, as características individuais da matéria. Tá? É a forma que determina a essência ou natureza do ser. Pegando o mesmo exemplo da estátua de bronze, seria a forma dessa estátua de bronze seria a sua configuração específica, né? Nesse caso do exemplo que eu peguei essa figura pela internet, uma estátua de bronze do deus grego Ares, o deus da guerra. Né? Então, essa aparência, essa configuração e suas características individuais distinguem essa estátua de bronze com relação aos outros objetos, né? Outras estátuas de bronze. Da Tomás de Aquino, na verdade, o que está querendo dizer com relação a esses dois conceitos é que a matéria e forma são princípios complementares. Eles não funcionam de uma forma separada, mas sim são interdependentes entre si. Né? E a forma e a matéria que se unem para constituir os seres materiais, né? Que é a grande, maior, esmagadora deste mundo que a gente observa. Né? A matéria fornece a potencialidade e a capacidade de se tornar algo, enquanto a forma atua sobre a matéria para atualizá-lo e torná-lo alguma coisa particular. Tá bom? Agora, potência e ato, que Tomás de Aquino utiliza a rodos aqui, tá? A potência se refere à capacidade de um ser se tornar algo ou de receber uma forma específica. Né? Lembrando que a potência, assim como o exemplo que o professor deu nas aulas, né, com relação à energia potencial e energia cinética no campo da física, a potência, ela não representa a realidade atual, a realidade, o estado atual, a coisa de hoje, de agora, mas a possibilidade, a capacidade de se transformar em algo diferente do que é atualmente. Pegando o exemplo do slide anterior, a potência do bronze é a sua capacidade de se transformar em uma estátua de bronze. E esse desenho que eu peguei da internet também, uma semente tem a potência de se transformar numa planta, numa árvore, por exemplo. E essa árvore tem potência de dar frutos, e essa árvore tem potência de virar uma mesa, pelo uso, né, da sua madeira, e essa árvore poderia também dar vigas para
na construção de uma casa de madeira também. Tá? O ato, por sua vez, que também é bastante empregado, é a atualização dessa potência. É quanto essa potencialidade se realiza e se manifesta na forma atual. O ato é a própria existência. O ato é o estado atual de um ser. Né? Pegando a estátua de bronze novamente, o ato seria essa estátua de bronze atualizada, né? Atualizada na forma específica que a matéria assumiu. Tá bom? Então, vimos já forma, matéria, potência e átomo. E agora nós utilizamos esses quatro termos para fazer uma saladinha aqui e olhar como é a realidade. Tá? A realidade do Tomás de Aquino, que tenta mostrar para a gente, na verdade, não é é uma realidade diversa, mas também tem a unicidade. Tá? O que isso quer dizer? A gente consegue perceber, através das definições desses quatro conceitos, dos dois slides anteriores, que existe uma dinâmica entre essas coisas, né? Entre os objetos que possuem formas e matérias, que podem ser transformados constantemente, em função da potência e em função do ato. Né? Portanto, nas coisas compostas de matéria e forma, como as coisas, os índices e os seres, vamos poder dizer assim, que podemos encontrar neste mundo, só estes seres compostos há uma distinção entre a natureza, ou essência, e outra coisa que o texto do terceiro artigo joga é um chama de supósito. Né? Podemos ver que é, dentro desse terceiro artigo, o Tomás de Aquino ele faz uma jogada de palavras, né, entre a deidade para com Deus, humanidade para com o humano, vivente para vivo. O que exatamente ele está querendo dizer aqui? Né? Primeiramente, a natureza ou essência é aquilo que permanece constante, imutável, em todos os elementos ou todos os indivíduos pertencentes à mesma categoria ou à mesma espécie, né? Pegando o exemplo de humanidade e humanos, certo? A humanidade é uma categoria, enquanto os humanos são elementos dessa categoria, tá? Então, a natureza ou essência é o que tem em comum dentro desses elementos individuais. Tá? Por outro lado, supósito, essa palavra aqui até é a primeira vez que eu vi lendo esse artigo, ele é uma substância individualizada, ele é um ser individualizado, né, com suas características únicas, assim como o estátua de bronze do grego, do deus grego Ares, possui suas características distintas com uma estátua de bronze de outro deus, sei lá, qualquer, né? Essa distinção entre a natureza ou essência e o supósito é importante a gente entender como a unidade e a diversidade se manifestam dentro da nossa realidade observada, né? Que a gente pode observar também esse tipo de realidade concreta através dos fenômenos neste mundo. Pegando o exemplo da dicotomia de humanidade e humano, a gente pode tentar utilizar, do ponto de vista lógico, uma relação de equivalência entre humanidade e um humano, para tentar testar a tese de Tomás de Aquino, se realmente é falso ou não, né? Quando a gente tenta estabelecer uma relação de equivalência e igualdade entre os dois conceitos, a gente tenta falar sobre um está contido no outro e o outro está contido no um, né? Mas, assim, por conta da diversidade, da individualidade, há características individuais humanas que não pertencem, vamos dizer assim, à humanidade, que é comum para todos os seres, né? Para todos os seres humanos, né? Mas essas características da humanidade estão presentes em todos os indivíduos, como, por exemplo, eu, o you, sendo uma característica individual, sendo um ser humano, eu tenho minhas características individuais que são diferentes da Tatiane, por exemplo, do Yush, por exemplo, e que essas características individuais fazem com que a gente se distingue um do outro, mas a gente não deixa de pertencer à humanidade, né? Temos características que, que, que ditam, que marcam que nós somos
nós pertencemos a essa categoria de humano, tá? E que todos nós somos a manifestação de características individuais da humanidade, cuja características estão no nosso, vamos dizer assim, substrato do ser, né? Tudo faz parte da nossa realidade concreta do ser, né? Portanto, uma coisa composta de matéria e forma é aquela em que a matéria é configurada, organizada de uma forma específica que a determina, né? A forma da matéria, suas propriedades, suas características individuais, tornando ele um objeto a ser distinto, né? Então, é por isso, quando a gente lê esse terceiro artigo, tem um trecho ali em que ele fala assim: por conseguinte, esta carne, estes ossos e os acidentes que determinam essa matéria não estão incluídos na noção de humanidade, e, no entanto, estão incluídos no que é homem. Feito essa divagação, a gente pode voltar para o nosso texto, para responder se Deus realmente é a sua própria essência ou natureza. O mundo que a gente observa é composto por entidades que têm potencialidades não realizadas, certo? Todos nós estamos em constante transformação. Da mesma forma, uma semente de uma planta tem potencial de se tornar uma árvore, mas essa potencialidade pode se atualizar ao longo do tempo, através do desenvolvimento da planta, por exemplo, né? Assim como nós estamos movimentando uma direção em que há atualização das nossas potencialidades. No entanto, o conceito de Deus, né, o ser de Deus, ele é concebido como sendo um único ser que existe em um estado chamado de ato puro, né? E o que quer dizer isso, né? Quer dizer que todas as suas potencialidades estão plenamente atualizadas, não tendo absolutamente nada em Deus que precisa ser desenvolvido, não tem absolutamente nada em Deus que precisa ser alcançado, não tem nada absolutamente em Deus que precisa ser aprimorado. Ele é a realização atual de todas as suas potencialidades, né? Ele não possui qualquer forma de potencialidade não realizada, ele já está em estado perfeito, pleno e completamente atual em todos os seus aspectos de existência. Isso significa que ele é indivisível, ele não é composto. Para uma coisa que não pode ser dividido entre as características gerais, né? Natureza e essência da humanidade, por exemplo, e o supósito da humanidade, que são seres individualizados, ele é exatamente igual à sua natureza ou essência, né? E assim, é, o fato do Tomás de Aquino ter falado tudo isso, na verdade, ele está querendo dizer assim, a Deus é uma coisa muito simples. Ele é exatamente o oposto da gente, né? Ele não pode ser dividido em matéria e em forma, ele é ato puro. Sendo o ato puro, ele é idêntico à sua natureza e essência, né? Agora, a gente pode trazer um pouquinho para a nossa vida aqui, dentro das nossas observações cotidianas, né? Embora essas discussões filosóficas podem parecer bastante distantes da nossa vida, mas a gente pode utilizar esse tipo de termos, né? Essa forma de lógica do Tomás de Aquino, para comprovar de que o Deus é a própria natureza, a própria essência, para refletir sobre a natureza humana. Nós somos compostos por forma e matéria, né? Com potencialidades não realizadas. Isso permite que a gente possa refletir sobre as nossas potencialidades, o que podemos nós tornarmos a ser, alinhados provavelmente com a natureza de Deus, para desenvolvimento pessoal e melhoria de si mesmos, né? Se acreditamos que o Deus é puro amor e o seu projeto salvífico em comunhão de todos os seres, podemos buscar aprimoramento nesse sentido, buscando valores e princípios condizentes. E da mesma forma, a gente não foge das características da natureza da humanidade, ou seja, a gente adoece, a gente envelhece, a gente morre, apesar de estarmos equipados com imaginações, de imaginar algo que está fora das nossas próprias limitações, a gente não consegue escapar dessas limitações. Então, da mesma forma, a gente pode adotar a mesma abordagem, né, desse terceiro artigo. Quando vemos um mundo composto de índices de forma e matéria, com potência não realizada e com um princípio que pode estruturar e organizar a matéria, podemos também nos esforçar a adotar princípios condizentes com a natureza divina para moldar o mundo, né?
Talvez isso seja o significado de trazer o reino de Deus, a justiça de Deus, e que não está limitado pela lei, né? Justamente porque a gente gostaria de orientar nossas próprias ações, próprias atitudes, não porque a lei pede para a gente fazer, não porque a lei impede que a gente faça alguma coisa, mas sim que está dentro do desígnio de Deus, né? A gente não deixa de amar os próximos porque a lei manda, por exemplo, mas sim o Deus realmente quer que a gente faça isso, tá? A gente não deixa de prejudicar o nosso próprio corpo, que é templo para o Espírito Santo, não porque a lei permite ou não permite, mas sim é o que é o Deus dentro da natureza dele, tá bom? E com isso eu encerro o meu seminário. Eu volto para você, Tati. Muito obrigada, Yun, pela apresentação. Pode parar de apresentar. O professor Plínio quer falar alguma coisa sobre a apresentação? Então, vamos tentar ver aqui o que é o método fenomenológico, né? O método fenomenológico, ele parte do princípio de algo que você experienciou na aula. A gente sempre experiencia alguma coisa na aula. Toda aula é importante porque ela afeta a gente de alguma maneira. Então, vamos supor, nossa, essa aula me tirou uma dúvida. Eu não tinha uma dúvida e fiquei com a dúvida. Daí a aula tirou minha dúvida. Eu tinha uma visão de mundo que era assim, depois da aula mudou minha visão de mundo. Tudo bem que visão de mundo é muito grande, né? Você pode falar, não, eu tinha uma visão sobre tal coisa, aspecto de Deus, depois dessa aula modificou aqui, ó. Isso é o método fenomenológico. Então, o método fenomenológico parte de uma experiência concreta que a gente está tendo durante a aula, e depois do concreto a gente tem o abstrato, que é explicar os conceitos, mas sempre parte de uma problemática que a gente sentiu na aula. O que faltou na explicação do Yu? A problemática do que mudou para ele na aula. Tem que ter essa problemática. Vocês têm que fazer essa problemática. Veja, eu entrei na aula e aprendi tais coisas. Isso tirou minha dúvida, isso tá... E o que eu aprendi? Aí sim você faz a exposição. Mas essa exposição é uma exposição direcionada. Entende? Uma exposição super direcionada. Sacaram a ideia? O Padre Almir ficou doidão, mano. Tá mandando 50 mensagens no nosso grupo do Instituto aqui, ó. Ai, ai, o padre tá mostrando. Que bom, né? Que ele tá botando um monte de foto aqui, ótimo. Então, isso que o Padre Almir tá fazendo agora aqui, que eu falei que ele tá doidão porque ele tá empolgado, não no sentido ruim, né, da palavra. No sentido de empolgado, isso é o método fenomenológico. Você coloca algo que está afetando você e que deixa você empolgado na aula. E não tem nada que me deixa empolgado na aula, então você está retardado. O que você está fazendo na aula, entendeu? Claro que tem um monte de coisa que te deixa empolgado na aula, né? Então, não tem, então você está surfando, meu filho, sabe? Entende? Então, por quê? Porque você não está sendo honesto com você mesmo. Claro que tem, você tá lá porque você gosta, né? Uma das principais coisas que a gente precisa admitir para a gente mesmo é que a gente gosta daquilo ali. E faz bem para a gente admitir isso. Na hora que a gente admite isso, a coisa vira. Você fala, não, eu gosto disso aqui. E aí o que acontece? Você vai aprendendo cada vez mais coisas, e aí você começa a ver o impacto que isso tem em você. Mas quando você deixa aquele negócio do tipo, eu não gosto disso aqui, eu não gosto daquilo ali, isso chama-se uma mente que está presa a experiências infantis e que acaba criando uma obstrução para você mesmo. Todo mundo gosta de aprender. Não existe uma única pessoa no universo humano que não goste de aprender. Por quê? Porque todo o nosso aparato existencial é feito para o aprendizado. Então, toda a experiência que nós temos com música, shopping, é, andar no parque, pescar, para quem gosta, não gosta, é, caçar, isso eu acho a coisa mais irritante do universo, mas tem gente que gosta. Qualquer coisa que você faça, andar de bicicleta, nadar, como faz a Magda, mergulhar e ver peixinho, isso tudo é conhecer.
E a coisa que a gente mais gosta é conhecer. Se eu dissesse para vocês assim, vamos gerar uma existência onde você não precisa conhecer nada, você não resistiria a 5 segundos, sua mente desligaria e você morreria. Então, por quê? Porque aquilo que a gente mais gosta de fazer no mundo é conhecer. A gente come porque a gente quer conhecer sabores. A gente ouve música porque a gente gosta de ver as variações de som e de sensação no corpo. Conhecer. Então, quando a gente começa a conhecer algo que é extremamente caro a gente, que é a teologia, por que a teologia é cara? Porque ela que traz a solução ou uma possível resposta de resistência à morte, à finitude do ser humano. Compreender Deus, compreender a realidade é perguntar-se sobre o possível sentido da vida. E não há nada mais precioso, mais importante do que a pergunta fundamental, que é: existe Deus? Porque se existe Deus, existe uma saída para o problema da morte e da finitude. Certo? Então, isso é um problema fundamental. Quando a gente vê o Bishop Byron e o pessoal da Academia da Inglaterra, né, o pessoal dos empiricistas, e uma discussão entre os dois, até o pessoal do empiricismo inglês diz assim: a pergunta mais importante do mundo é se existe Deus. Porque ela determina se existe vida após a morte. E tudo que a gente sempre quer saber é como eu continuo sobrevivendo para continuar conhecendo. Então, é extremamente importante conhecer, porque está ligado à vida. Então, quando vocês estão trabalhando teologia e coisas afins, vocês estão aumentando a intensidade da vida de vocês. Eu também. Estou aumentando a intensidade do poder da vida em mim. Então, quanto mais complexa a informação, desde que a gente tenha o passo a passo, mais a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma gosta. Por quê? Porque faz com que a gente aumente a intensidade de vida. O método fenomenológico é a intensificação do processo de vida. Então, você vai colocar algo que te afetou e, na sequência, explicar o porquê aquilo te afetou. Nessa sequência de explicar o porquê aquilo te afetou, você necessariamente vai ter que rever os conceitos da aula. Então, é um método de aprendizado. Mas, normalmente, como a gente está muito acostumado a não prestar atenção na gente mesmo e manter uma posição tanto quanto infantilizada perante o aprendizado, porque ninguém explicou isso que eu acabei de explicar para você, que é a intensificação do poder da vida na gente, ou da força vital na gente. Então, a gente fica com aquele negócio: eu não gosto disso, de antemão, sabe? Eu não gosto daquilo. É um reflexo, muitas vezes, da maneira como a gente se alimenta. Muitas vezes a gente se alimenta de maneira muito infantil. Eu não gosto de coisas desse gosto, não gosto daquele, tenho preconceito, não vou nem experimentar aquele bolinho que está ali, porque vai que tem gosto ruim. Olha, isso é uma atitude infantiloide perante a vida. A sua vida, como de todo ser humano, está atrelada a conhecer. E conhecer aumenta sua força vital. Se você come algo que é ruim, mas você comeu e agora você sabe que é ruim, é diferente de eu não vou comer porque tenho preconceito. Ou comendo aquilo é bom, mas eu acho que é ruim porque tenho preconceito e estou imaginando coisas. Essa atitude a gente quebra. Para quê? Para conhecer mais. Para aumentar a nossa força vital ainda mais. Então a gente estoura toda essa questão de imaturidade, inexperiência, infantilização em relação a alimentos. Nenhuma acesse, seja ela budista, seja ela cristã, nasce de preconceito. O praticante de acesso, o praticante de autodomínio, ele experimenta as coisas, depois ele retém. Ele fala: não, isso não é para mim. Por quê? Porque eu tenho apego demais. Eu tenho dependência demais, então eu retenho. Aí ele trabalha a força de vontade. Agora, se o cara nem chega nesse ponto, ele não tem acesso. Por quê? Porque ele não conhece. Ele não sabe. Não colocou nada na boca. Não gosta de amendoim. Por que você já experimentou amendoim? Nunca coloquei na boca. Amendoim você não colocou? Não, não coloquei. Por quê? Porque não. Por quê? Porque eu entrei com preconceito, então eu quero experimentar aquilo. O que pode ser bom, vai que você tem alergia, entendeu? Tô falando amendoim aqui, mas não vai ficar botando. Peraí, faz um exame médico para saber se não tem uma alergia antes, né? Vai botar na boca ali, vai morrer aí de choque aí, né? Então, primeiro veja, né? Se você pode ou não. Podendo, experimente. Alimento, música,
filme, diferentes tipos de filme. Para quê? Para que você entenda quais os gatilhos que atraem o seu conhecimento. Se ele é bom, você dá continuidade. Se ele é ruim, você bloqueia. Teologia, não existe nenhum ser humano que não goste. Então, não é ser humano, não, que você está infantiloide. Por isso que é o problema. Tem que romper o processo infantilóidico de preconceito. Por quê? Porque é uma pergunta essencial. Qual o sentido da vida humana? Você tem duas respostas possíveis, não tem uma terceira. A primeira é através do materialismo, a segunda através do eternalismo. Só tem duas, você não consegue ter uma terceira. Ah, o Buda tem uma terceira. Não, o Buda fala da interdependência entre as duas. Então, portanto, não é um meio termo entre as duas, mas uma interdependência não é meio termo. Meio termo é uma somatória impossível dos dois. Então, assim, quando a gente começa a fazer o método fenomenológico, eu primeiro vejo qual é o impacto que aquela aula teve em mim. O que aquilo me ajudou em relação a entender o sentido da vida. Aí eu começo a explicar para tentar transmitir para o outro a mesma experiência que eu tive. Porque às vezes a minha mente está cheia de preconceito, a minha consciência está cheia de cargas de experiências anteriores, né? Quando você fala vidas passadas, a pessoa entende que é reencarnação. Não estou falando de vidas passadas no sentido de reencarnação, estou falando dessa vida de vidas passadas que você teve, que você experienciou coisas na sua infância, na sua adolescência, etc., que bloqueiam você de experimentar alguma coisa nova. Aí quando você abandona isso, fala, passado é passado, deixa para lá, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, muda. Muda. Então, essa mudança ela é essencial. Então, quando vocês aplicarem o método fenomenológico, começa do primeiro momento, que é como aquela aula que eu tive no seminário me impactou. Aí depois, no seminário não, nas aulas, né? Como aquela aula que eu tive no sábado me impactou. Aí depois eu faço o seminário mostrando para as pessoas, me impactou aqui, ó. Tem gente que fica com medo disso, fala assim, não, vão achar que eu sou um ridículo. Não vai achar que isso, que aquilo, aquele outro. Não vai achar que não sei o quê. Não, não. Não, não. Ao contrário. Você pode ajudar as pessoas a partir da sua experiência. Dar um novo caminho para elas. Isso é uma contribuição gigantesca para a vida das pessoas. Diga, Marco. Mas como a gente não cai o risco de entrar na questão da autoajuda com Então, essas experiências? então, a questão da autoajuda ela faz parte, né, da fenomenologia, mas assim, você não vai aconselhar a pessoa. Você vai dizer como aquilo te impactou. E aí você vai explicar a matéria que te impactou. E como ela te impactou. Você não vai tentar me dar um conselho. Entende? A autoajuda, ela começa a te guiar, né? A padronizar como você deve pensar. Eu me lembro quando eu era adolescente, meu pai gostava de ler Lair Ribeiro. E eu ficava invocado, porque eu falava, o cara está me dizendo como eu devo pensar. E Napoleon Hill, meu pai gostava de ler isso também. Eu falava, o cara está me dizendo como eu devo pensar. Eu não gosto disso. Eu fico restrito a como pensar e eu não experimento as coisas. Então, o método fenomenológico ele é contrário ao da autoajuda. Por quê? Porque você se ajuda quando você experiencia por você, não quando ele é guiado. Então, qual a diferença entre autoajuda e teologia? Teologia é uma investigação sobre o sentido da vida em relação ao seu ponto de vista último. Ele não está te aconselhando coisas. Pode ver, São Tomás de Aquino, na sua metodológica, quer dizer, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Não é manual. Ele está te dizendo, olha, essas especulações estão aqui, essas investigações estão aqui. O que a Magda vai fazer com isso é fenomenologia. Se o Santo Tomás de Aquino começasse a dizer, faça isso, faça aquilo, isso é uma meditação parenética direcionada para a autoajuda, como você falou. E aí o que acontece? Aí fica esquisito, que começa a guiar. O que você deve fazer, o que você não deve. Aquela coisa, né? Católico que é católico pensa assim. Não, mentira. Isso é guiar. Católico que é católico investiga. Pensa, porque ele está pensando na universalidade daquelas matérias. Ele não é guiado.
Ele não pode ser guiado, porque para ser universal não pode ser guiado. Porque o universal se aplica a todas as coisas. Todas as coisas você não pode guiar. Se você guiar, você restringe. Não quer dizer que não tenha parâmetro. Tem parâmetro, tal, tem referências, para você não cruzar e ir muito além, para você saber que você está naquele limite aqui, né? Da verdade revelada, no caso da teologia. Mas as especulações podem ir muito além, podem ingressar no materialismo, podem ingressar em várias outras áreas da ética, nas áreas que se comunicam entre os dois, eternalismo e materialismo. Então você tem aí, ou realismo e imanentismo, então você tem toda uma diversidade de áreas gigantesca. E por que não cai na autoajuda de novo? Porque o método fenomenológico vai dizer da sua experiência e eu vou pensar no que você está falando, vou ver se se aplica para a minha realidade. Entende? Tem mais alguém que ficou com alguma dúvida? Então, o método fenomenológico ele tem dois momentos. Primeiro, eu preciso prestar atenção em mim, para ver qual é o impacto que aquela aula está tendo. E o segundo momento, é claro, prestar atenção na aula. Então, eu presto atenção na aula, presto atenção em mim. Aquela aula foi importante para mim. E toda aula é importante para a gente. A não ser que a gente não entenda nada. E minha preocupação com vocês é justamente essa. Tem que entender para ter um impacto. Por isso que eu fico pegando no pé falando, você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? E eu gosto que pessoas como Nayara, Guilherme, Fernanda, Bruna, Tati digam, eu não entendi. Muitas vezes a Magda falou assim, não entendi nada dessa parada. Essa é a coisa que mais me deixa feliz, porque quando entende, impacta. Quando não entende nada e fica quieto, só causa sofrimento. Então, é extremamente importante que entenda a linha de raciocínio. Entendeu, começa a ter impacto. E a fenomenologia é impacto. O que é o fenômeno? O fenômeno é aquilo que gera na sua consciência. Aqui, o que é gerado? A coisa. E o que é essa coisa, se não o seu entendimento? Esse entendimento é fundamentalmente a sua própria consciência. Em outras palavras, aquilo que você entende vai te guiando para um sentido cada vez maior de vida. Pegaram a ideia? Toda vez que você entende algo, faz parte da sua consciência. Não tem como desassociar as coisas. Toda vez que você não entende, também faz parte, mas faz parte de uma maneira problemática. Claro que isso não quer dizer que você vai entender Deus, eu também não. A gente não consegue entender Deus. Mas é uma das coisas que mais gera força vital na gente é entender Deus. Tentar, pelo menos. Porque a gente tem que entender da onde vai para a nossa vida, para onde vai, e tenta gerar um significado de resistência contra o mal na nossa existência, o mal no mundo. Qual o mal? O mal existencial. Morte, doença, envelhecimento, frustrações, injustiças, desigualdades e assim por diante. Veja, desigualdade tem que tomar um termo muito complexo, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente entende que tudo que a gente faz tem que ser igual para todo mundo. E não tem. Beleza? Tem alguém que ficou com alguma dúvida? Não, professor, acho que ficou bem, agora ficou bem claro a questão do método de apresentação Pode. do seminário. O Yoshi Diga. levantou a mão. Diga, Yoshi. A questão minha, mas não é assim, tem a dúvida, que é complexo, essa coisa de Tomás de Aquino e da maneira como é escrito, Aham. mas o pior para mim é, assim, dá até para entender quando você explica vários exemplos, mas na, na apresentação, como é que eu lido com o nervosismo? Porque, assim, desde a época, mesmo competindo, que eu treinava, eu não faço uma coisa consciente, eu faço uma coisa que foi repetitivo. Aham. Mas no caso de uma expressão de linguagem, de conhecimento, que tem que expressar algo, nesse ponto, quando eu fico nervoso, dá branco. Aí, mesmo que eu guie alguma coisa escrita aqui, eu estou falando uma coisa, só que eu sei que eu estou falando uma coisa que eu não sei o que estou falando. Aí eu estou falando. Ah, É isso que acontece. Quando toda vez que eu for me expressar algo, eu estou expressando algo que está saindo vomitado, mas eu não sei o que estou falando. Porque se perguntar depois, você lembra que você falou aquilo? Eu falei, não. Aí como é que eu lido com esse nervoso? Esse é um ponto que eu não consigo. Já tentei em vários
olhar em cursos de teatro, de expressão, de alguma coisa assim. Mas eu fico nesse bug. Então, o nervoso que a gente fica é normal até acostumar. Não que você não vá acostumar 100%, mas acostumar com autocontrole. Porque, por exemplo, quando coloca eu para falar na meio de um monte de doutores, eu também fico nervoso. É impossível não ficar, entende? Você não dá para chegar e falar assim, não, tá tudo certo e o que eu falar, falei, já era. Não, a gente sempre fica um pouco nervoso com aquilo que os outros pensam. Ainda mais se a gente tem alguma intenção de beneficiar as pessoas, etc, né? Aí fica realmente complicado. Mas se você não tem um projeto nem nada, você está querendo ajudar as pessoas, e mais do que isso, ajudar você mesmo, não, aí não. Entende? Aí você só tem que acostumar. Você precisa acostumar a colocar a coisa. E outra coisa, uma das coisas mais interessantes que tem aí é você se ligar assim que não tem por que tem tanta coisa, entendeu? No sentido de você fica nervoso porque você quer a aprovação dos outros ou você fica nervoso porque você quer a sua aprovação? Eu fico Porque se nervoso, você não penso nada disso. Só fico assim, Não, falando, não, ninguém fica nervoso sem pensar nada. Ou você quer a aprovação dos outros, você tem medo da aprovação dos outros, ou você tem um problema com a sua própria aprovação, com a sua performance. não, o que eu sinto, eu fico nervoso, eu esqueço, é isso. Então, mas aí você tem que investigar o problema. O problema é com você ou você com os outros. Eu acho é comigo, né? Porque o Então, que aí você eu. tem que diminuir o grau da sua exigência com você mesmo. Você quer perfeição, não tem. Não por perfeição, mas, por exemplo, se eu tenho dificuldade de memorizar, eu não vou ter ferramenta para poder falar. É essa que eu vejo a dificuldade, que eu vejo de todos os cursos que falam sobre tentar se expressar, de falar em público, todos eles apontam para um erro caminho. Tem que saber a matéria e tem que saber bem, tem que ter domínio. E aí é exatamente nesse ponto que me buga. Uhum. Então, me parece que é uma questão de exigência com você mesmo. Né? Você exige muito de você mesmo. Então, nós temos diversos recursos, né? Por exemplo, um deles é você preparar um texto que fica no seu computador ou numa folha que você imprime aqui do lado, ou num caderno mesmo seu aqui, para você não se perder, porque você coloca os pontos que você vai apresentar. Isso já te dá uma calma, porque daí, mesmo se você se perder, você volta para um ponto. Né? Você não tenta memorizar tudo. Isso é coisa quando a gente tem muito domínio já da coisa, né? Senão a gente não faz isso. Você tenta memorizar. Depois que você tem domínio da coisa. Antes disso, você coloca no papel, coloca e escreve. Ou então você coloca no arquivo, então você coloca no seu celular os pontos que você precisa falar. Por que você precisa falar? Você precisa falar para conhecer mais. E ao falar para conhecer mais, você aumenta sua força vital. Então, tem que mudar a perspectiva. A perspectiva que muitos de nós têm, porque estudou na escola pública, é você tem que fazer porque sim. Por quê? Porque tinha o Estado obrigando a gente a passar por uma série de processos para você obter seu diploma, você ser gente no mundo, pessoa aceita dentro da sociedade. Aqui já não é mais. Aqui já é porque a gente quer pensar, a gente quer aprender, a gente quer experienciar. Então tem que cortar a conexão com o passado. Todo o processo de aprendizado que nós temos hoje não conseguiu, ninguém conseguiu resolver esse problema ainda. É um processo de obrigação em que o Yoshi, a Nayara, a Fernanda, a Thaís e todo mundo que está aqui é obrigado a levantar de manhã e ir para a escola, ou ir à tarde para a escola, ou ir de noite para a escola. Obrigatório, porque senão tem sanções, punições do Estado, do governo contra a gente. Mas isso é porque o governo quer manter uma coesão social. Então, o mínimo de civilização é aquilo que você aprende no colégio para que as leis façam sentido, para que os costumes façam sentido, para que a sociedade faça sentido. Quando a gente rompe com isso, você tem processos criminais
A sociedade não aceita determinadas condutas. Então, o modo de parar a conduta social indesejada é a educação. Só que tem gente que você fala, você precisa ir para a escola, o cara fala, não quero. Como, por exemplo, alguém que vai treinar arte marcial com o Yoshi, Yoshi fala, olha, você precisa treinar todo dia, agachamento, isso aqui. O cara fala, não quero. Eu prefiro ir lá e tomar hormônio. Eu prefiro ir lá e fazer isso. Aí o Yoshi fala, não, mas você vai ficar doente lá no futuro. Aí o cara fala assim, quem disse? Você que está dizendo. Aí o Yoshi fala, não, mas tem uma série de aqui, ó, de artigos, de publicações, de experiência minha. Você que está dizendo. Para mim isso aí não vale nada, percebe? Essa teimosia conduz à insegurança social. E aí o que o Estado faz? O que o governo faz? Então todo mundo vai para a escola. Podia ter 80 indivíduos que vão, uma faixa de 100 indivíduos, uma amostra de 100, 80 iriam com gosto. Mas 20 aqui não iria de jeito nenhum para causar problema com os 80. Então o que acontece? O Estado vem e fala, então 100 vai na obrigação. E os 80 que estão aqui começam a sentir desgosto, porque fala, não queria porque eu gosto, não porque eu tenho que ir. E aí a gente carrega isso com a gente. E quando chega lá no colégio, tem um monte de professores que têm limitações. E eles não conseguem explicar para a gente muito bem. Como é que países de grande desenvolvimento resolvem isso? Pagando muito bem professores. Por quê? Porque daí atrai pessoa que tem intelecto e vontade para ter uma carreira ganhando bem. Aqui no nosso país, nós temos o contrário. Todo professor de rede pública ganha mal. O que acontece? Ninguém quer ir lá. Se você pode ir num lugar que você tem que se esforçar igual para ganhar 5 mil e alguém te coloca no lugar para você ir, você tem que se esforçar muito, mas te dá R$ 500 ou R$ 50, você não vai, ninguém vai, porque usa o cérebro falando, vou lá nos 5 mil. Entende? Então, professor de rede pública ganha pouco, trabalha muito, não tem espaço de desenvolvimento que está sobrecarregado e tem dificuldade de ensinar. Porque não tem método, não tem aprimoramento, porque não tem ganho. Não tem, às vezes não tem vontade de fazer as coisas. Por quê? Porque ganha muito pouco. É muito trabalho para pouco ganho. Então, o que acontece? Você tem aí a estagnação do sistema público de ensino que você fez parte, eu também. Então, tem que romper com isso. Como que eu rompo? Não aceitando as minhas memórias que dizem que vai ser a mesma coisa a partir de agora. Eu vou ter as mesmas dificuldades, os mesmos problemas e tal. Não, aí eu rompo com isso e falo, não, mudou. Agora eu quero aprender. Vai dar nervoso? Até acostumar só. Por quê? Porque no momento que a gente começa a fazer aquilo que a gente gosta, todo o nosso fluxo existencial ajuda. Porque aí a gente entra para o lado de manutenção e fortalecimento da vida. Da vida que está na gente. Entende? Então, aí muda. Tá bom? Então, esse nervoso que você está sentindo precisa romper com o seu passado e falar, não vou me submeter mais às experiências que eu tive passado, porque não vai repetir aquilo ali. E a partir de agora eu estou fazendo porque eu gosto, não porque alguém está me obrigando. E aí, o que acontece? Sua mente, ela sempre vai tentar olhar para o passado e falar assim, então isso vai repetir no futuro. E aí você rompe com isso falando, ela não vai repetir com isso no futuro. Não vai acontecer de novo isso no futuro, por quê? Porque eu não estou mais no processo de ser obrigado a aprender. Eu estou aprendendo porque eu gosto. Então, é um trabalho que você precisa fazer com você mesmo, de autossuperação, e ao mesmo tempo tem que diminuir aí o grau de exigência, porque você não está tendo que provar nem para mim, nem para você. Nem para os outros. Você está tendo só um processo de aprendizado. Bom, então você não precisa obter excelência. Você precisa fazer o que você gosta. E aprender é gostar. E aprender é vida. Então, só fazer. E sentir como aquilo vai te modificando, vai te trazendo sentido, vai te dando novos pensamentos e etc. Mas lembra, a gente nunca, jamais pode dizer que não gosta de algo porque algo é complexo. É o contrário. Porque algo é complexo é que a nossa mente quer aprender. E quando ela aprende, quando é algo complexo, ela gosta mais. E aí a força vital vem. Tá bom? Então é um processo que você tem que usar de autoaprendizado. Não tem como te dar um passo a passo sobre isso. Você precisa se observar e perceber onde estão esses gatilhos que fazem com que você trava. O processo que você tem com pessoas como Dona Dom, que é de terapia, de ir lá contar o que aconteceu, contar, é justamente
um processo de investigação sobre esses pontos de gatilho. E que pessoas como doador têm que ter muita habilidade para conseguir retirar esses gatilhos. E às vezes não tem tanta habilidade, não no caso do donador, mas tem psicólogo que não tem tanta habilidade assim. E aí o que acontece? A pessoa, em vez de melhorar, ela piora. Mas isso acontece com professor de Dharma também, com qualquer conselheiro religioso, né? Tem que se treinar muito para tentar ajudar os outros. E nem sempre a pessoa está tão disposta assim a querer ajudar as pessoas, porque ela está interessada em outras coisas, né? E aí o processo fica meio... fica um pouco obstruído. Mas não é o caso aqui, você vai conseguir. Tá bom? Então tenha confiança em você mesmo, vai fazendo que você vai conseguir. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não, obrigado. Tem mais alguém? Não? Então comece sempre com uma problemática que você viu na aula que você gostou. Depois você me explica como é que aquilo que você viu na aula te afetou. Ao fazer isso, você vai ter que explicar os pontos da aula, é uma boa revisão. E na conclusão, você explica de novo como mudou para você o seu aprendizado, né? Como que você via antes, depois como você via depois do aprendizado, tá bom? Então, assim, ó, o problema inicial é o que eu senti na aula, como aqueles processos que foram vistos na aula me ajudaram, aqui você vai explicar os pontos da aula que te afetaram, isso não tem como fugir disso, e por fim, como aquilo mudou. Você vai reafirmar no começo, dizendo, isso aqui mudou então para mim assim, assim, assim. Como foi o processo, então, do seu aprendizado naquela aula, naquele assunto. Não fuja do assunto. Vocês não fujam do assunto. Se a matéria é Deus existe, você fica em Deus existe. Se a matéria é Deus é composto de matéria e forma, você fica dentro do Deus composto de matéria e forma. Mas, professor, você falou que o Espírito Santo conduz a gente para a verdade e a verdade conduz a gente para uma maior abertura para Deus e essa abertura para Deus conduz a uma valorização maior da vida. Isso me impactou. Tá bom, legal, mas não tem a ver com a matéria. A matéria tem a ver Deus feito de matéria e forma, certo? Então tem a ver com o assunto. O assunto é importante. Essas frases minhas, como disse a Magda, pode ser de autoajuda. Aí beleza, te estimulou, legal, mas ela ela impactou você no sentido de te empolgar para a aula, ótimo. Te deixar estimulado para a aula, melhor ainda. Agora, o que da matéria da aula te impactou? Por quê? Porque é o comum entre as pessoas. Quando eu falo de algo que me impactou na aula, como, por exemplo, essa coisa que eu falei do Espírito Santo agora que eu inventei, mas isso não teve o impacto do comum, porque isso foi bom para você, mas pode ser bom para ninguém. O que é comum entre todos? A matéria. Qual é a matéria? No exemplo, se Deus é feito de matéria e forma. Se Deus é feito de uma composição. Isso é comum. É ali que você vai. Claro que você deve, né, que a gente deve valorizar essas frases que o professor fala que impactam a nossa mente, que libertam a nossa mente de um monte de coisa, dão empolgação para a gente, dão entusiasmo, dão motivação. Ótimo. Mas não é o comum. As demais pessoas podem não ter tido a mesma experiência com o comum. A ideia é você mostrar e ampliar o conhecimento do comum. Bom, o incomum, você pode mencionar na aula, mas não faz dela o centro da aula, ou do centro do seminário que você está dando. Tá bom? Lembra? Ah, mas eu fiz isso no passado, então tá tudo errado. Não tá tudo errado, meu filho, minha filha. Você está aprendendo. E quando a gente erra, a gente aprende mais do que quando a gente acerta. Já reparou? Quando a gente erra, a gente lembra. Quando a gente acerta, a gente não lembra. No jiu-jitsu, a gente tem, no judô, né? A gente tem, no boxe também, a gente tem essa frase, né? Quando eu me dou mal é que eu me dou bem. Porque quando eu erro, quando eu perco, eu fico lá querendo resolver o problema e aprendo. Quando eu ganho, eu esqueço. Então não reteve nada. Os melhores professores de artes marciais e também os melhores professores de teologia, de filosofia, de economia, do que quer que seja, são aqueles que mais erram.
Por quê? Porque aí a mente reage e ela tenta reter o conhecimento. Olha que coisa. Por isso está cheio de campeão de artes marciais, premiados em teologia, premiados em filosofia. Você vai escrever o livro do cara, não entende nada. Mas que livro é esse? Não entendo nada. Aí você vai num professor de cursinho que tentou entrar no vestibular 10 vezes, depois na 11ª vez conseguiu entrar, e fala que aula fantástica, essa aula aqui vai... Aí você vai ver o currículo do cara, tentou 10 vezes e conseguiu entrar? Mas como que essa aula foi tão boa assim? Porque errou muito. Então, o erro nosso é o caminho para o acerto. O acerto é nada. O acerto nunca melhora a gente. Deixa ser mais empolgado, mais cheio de eu e tal, mas não melhora nada. Então, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, um TCC, que a gente teve dificuldade, o conhecimento fica. Quando a gente passa batido e foi que nem assim, sabe? Que nem geleia de quiabo no pão, não sobra nada, entendeu? Você não, nem vai lembrar depois. Quem gosta de geleia de quiabo, né? Então, tinha uma amiga da minha mãe que gostava. Cara, que coisa, era salgado ainda. Eu ficava comendo aquilo, eu falava, uou, entendeu? Novas experiências muito loucas com o quiabo. Não é uma coisa que eu gostei depois que comi. Eu comi várias vezes para ver se eu gostava daquilo. Não gostei muito, não. Tem um gosto estranho. Mas, gosto de coisa verde cozida. Mas, assim, né, é interessante, entendeu? Por quê? Porque eu lembro, tá vendo? E quantas coisas eu comi e não lembro que eu gostei? Mas a geleia de quiabo sargado no pão francês nunca mais esquecerei na minha vida. Mesmo porque eu tentei resistir várias vezes, né? Tomei com suco de fruta, não deu certo. Tomei com café, não deu certo. Tentei tomar com refrigerante, não deu certo. Comer aquilo com refrigerante, não deu certo, nunca deu certo. Eu nunca consegui casar com nada aquilo ali. Uma coisa que eu olho e falo, eu como. Interessante, mas não é uma coisa que eu gostei. Mas estranho eu lembro. Estranho eu lembro. Qual foi o melhor quindim que você comeu na sua vida? Não sei, porque eu não lembro. Gostei muito, não lembro. Entende? Agora, quando é coisa que irritou eu, porque eu tinha que me superar, eu lembro bem. Né? Quais são os melhores quindins que você comeu? Alguns quindins, né? Eu lembro de alguns, mas vagamente, assim, não sei qual é o melhor. Ai, meu Deus, que deu até arrepio na coluna. Não. Bom, então, vejam como a nossa mente trabalha com a superação do obstáculo é sempre conhecimento. E ela retém aquilo que ela supera. Isso está até no nosso gênio. Superação de obstáculo é passada de uma geração para outra. Né? Tem teorias genéticas que falam isso. Né? Isso é bem interessante, tá bom? Então, toda vez que você empacar em alguma coisa, não vai, a coisa não vai, a coisa não vai, procure por explicações. Se você desenrolar o nó, nossa, tem um avanço aí. Tá bom? Então, não desista. Tenha autoconfiança. Certo? Pegaram a ideia dos 3 passos do método fenomenológico? Tranquilo, né? Bom, então é isso. Depois que você pega o jeitão da coisa, vai. Se você tiver com muito medo da sua apresentação, manda para mim no particular, né, que eu te ajudo, tá bom? É isso. Então, Tati, com Ah, você. só uma pergunta, então é para fazer PowerPoint? Você pode fazer PowerPoint para ajudar a vida das pessoas. Você está sempre pensando no outro, né? Mas não precisa. Você pode estar sem tempo, não deu, entendeu? Não consegui fazer, pode fazer sem. Desde que você mantenha os 3 passos, tá bom? Não precisa fazer. Beleza?